Bem-vindos a mais um vídeo de relatos do Reddit. Não esqueçam de se inscrever e deixar o seu gostei para ajudar o canal. A minha irmã quer desfilar pelo corredor no meu casamento, e nós usamos isso a nosso favor. Aqui estou eu, escrevendo esse longo relato na minha lua de mel, mas realmente parece catártico finalmente digitá-lo, e meu marido está mais animado com isso do que com as bebidas do resort, haha. De qualquer forma, este é um perfil temporário porque eu não tenho uma conta no Reddit, e meu marido, o fanático por Reddit, disse que não quer que isso esteja associado ao perfil principal dele. Quanto ao motivo pelo qual ele não está escrevendo isso, é porque ele disse como é minha família, eu deveria ser o escolhido para postar a história, mas ele está olhando por cima do meu ombro para ajudar. Então, acho que primeiro é necessário fornecer algum contexto, explicar como esse comportamento atingiu esse nível e por que nossas respostas foram como foram. É uma leitura longa, peço desculpas. Então, desde que eu me lembro, meus pais sempre amaram mais a minha irmã. Não estou falando de maneiras sutis. Se minha irmã me acusasse de algo, eles acreditariam e me puniriam. Se eu a acusasse, eles não acreditariam. Mesmo que houvesse uma prova inegável, eles ainda lhe dariam uma punição menor e tentariam encontrar uma maneira de me repreender ao mesmo tempo. Meu bolo de aniversário tinha que ser do sabor que ela queria. O dela não, e meus pais sempre negavam saber que eu não gostava desse tipo de bolo. Sempre compravam mais para ela do que para mim. Íamos para onde ela queria, mesmo que fosse um evento que deveria ser sobre mim. Minha irmã cresceu mimada e não gostava de mim, apenas me usava como saco de pancadas. Mas, no início, ela basicamente me ignorava. Mas a situação piorou muito quando éramos adolescentes. Não tenho certeza das causas e efeitos, mas ela se viu sem amigos e seu comportamento piorou. Seus amigos se mudaram, a abandonaram porque ela era má? Eu não sei, porque nunca fomos próximas e meus pais adoravam ostentar suas realizações, mas nunca mencionavam qualquer problema, enquanto comigo, adoravam trazer qualquer falha minha constantemente como material de provocação. Eu só sabia que ela não tinha nenhum porque íamos para a mesma escola e eu percebia que ela não andava mais com pessoas. Enfim, ela não tinha amigos. Eu tinha. Costumava ser razoavelmente popular. Minha irmã percebeu isso, e de repente parei de ser ocasionalmente um saco de pancadas para ser uma pessoa odiada que ela precisava derrubar o tempo todo. Ela começou a me acusar de mais coisas. Ela me acusou de amigos de mais coisas. Meus pais pararam de me permitir sair com qualquer pessoa, com desculpas que variavam de eles não são boas pessoas, de acordo com sua irmã porque você está tentando nos deixar, porque você não pode ser como sua irmã e aproveitar o tempo em família. O que me salvou do isolamento completo foi a família estendida. A maior parte da minha família morava na mesma cidade natal, e eu me dava bem com meus primos apesar de alguma diferença de idade. Em uma reunião, eles me convidaram para algo, não me lembro o que, e eu respondi tristemente que não me era permitido ir a lugar algum. Quando perguntada por quê, meu eu infantil, sem filtro, respondeu que era porque não me era permitido ter amigos, já que minha irmã não tinha nenhum. Bem, isso chegou aos adultos, que aparentemente dividiram meus pais. Mais tarde, fui repreendida por mentir e fiquei de castigo, como se eu tivesse para onde ir, por um mês. Mas depois disso, eles me permitiram alguma flexibilidade, então valeu a pena. E minha irmã mudou de escola. Acho que a humilhação de a família estendida saber sobre seu status social foi ruim, e ela exigiu ser transferida. E meus pais imediatamente concordaram, mesmo que isso custasse mais, já que a escola era mais distante. Mas ela fez amigos na nova escola. No entanto, ela nunca voltou ao status quo anterior de basicamente me ignorar. Acho que, tendo sentido o poder de como ela poderia me prejudicar, e com raiva de eu ter contado à família que ela não tinha amigos, ela nunca me deixou em paz. Minha vida ainda era ruim. Os amigos dela vinham me intimidar, e meus pais chamavam isso de brincadeirinha. Eu nunca chamava amigos para casa porque meus pais eram anfitriões horríveis para eles, ou minha irmã os acusaria de pegar coisas e eles acreditariam. Eu me aproximei dos meus primos, pois meus pais nunca ousaram fazer algo assim com a família. E então, eu arrumei meu primeiro namorado. Eu não queria trazê-lo para casa de jeito nenhum, mas meus pais insistiram. Bem, em certo momento, estávamos separados, e ele veio me encontrar para me dizer que minha irmã estava flertando com ele. O que ele queria dizer era que ela veio com roupas provocantes,
piscando os olhos de maneira muito óbvia e começou a dizer a ele como eu era ruim e como ela era boa. Ele ficou irritado e saiu para me encontrar. Claro, minha irmã contou uma história diferente aos meus pais, que meu namorado havia tentado flertar com ela, mas ela naturalmente recusou, já que como ela poderia fazer isso comigo? Adivinha em quem meus pais acreditaram? Agora, meu namorado não era perfeito, mas eu imediatamente acreditei nele. Por um motivo ruim. Mas lembre-se de que naquela época eu era uma adolescente e sofria com o tratamento injusto. Eu era muito ressentida e de mau humor, e agora odiava minha irmã tanto quanto ela me odiava. Com esse aviso dado, vamos falar sobre aparência. Eu não tinha mencionado antes porque não era relevante. Meus pais são acima do peso. E, como gostavam de demonstrar amor por meio de comida, dando mais comida, comprando guloseimas etc., minha irmã era acima do peso também, enquanto eu não era na verdade, sempre fui meio magra porque o castigo frequentemente incluía não ter guloseimas ou lanches. Obviamente, peso não é o que importa, personalidade é. Mas minha irmã já era rude e mimada, até mesmo suas tentativas de flerte eram ruins porque ela nunca aprendeu a lutar por algo, já que podia exigir e meus pais entregariam. Acrescente a isso o fato de que ela não parecia uma modelo sexy, até mesmo meu adolescente inseguro não acreditou que meu namorado tentaria me trair com ela. Enfim, meus pais me proibiram de namorar esse rapaz horrível. Eu tentei continuar em segredo, mas era difícil, e o relacionamento acabou. Eu arrumei outro, mas novamente minha irmã o acusou de flertar com ela quando ele recusou suas investidas. Novamente meus pais acreditaram nela. Eu tentei apontar como isso aconteceu novamente, mas eles decidiram que isso significava que eu era incapaz de tomar boas decisões e continuava escolhendo namorados ruins. O relacionamento não resistiu à situação Romeu e Julieta e terminou novamente. Eu eventualmente fui chamada de vadia no ensino médio, já que eu estava bem com ficar com meninos e tal, mas recusava ter relacionamentos. Felizmente, isso nunca chegou a minha irmã ou aos meus pais. Minha irmã trouxe um namorado para casa durante todo esse tempo. Ele foi exibido com orgulho, e meus pais passavam cada segundo me dizendo como ele era bom e porque eu não podia ser como minha irmã e encontrar alguém assim. Até que ele parou de aparecer, e de repente ele era um bastardo ardiloso que enganou minha irmã. O tratamento desigual continuou nesse período. Ela tinha mais dinheiro para gastar, cursos mais flexíveis do que os meus, podia ir a qualquer lugar a qualquer hora, enquanto eu não podia. Se eu apontasse isso, meus pais diziam que era porque ela era mais velha. No entanto, quando atingi essa idade, ainda não recebi o mesmo tratamento que ela tinha, e quando apontado, eles negavam que já tivessem dito isso ou alegavam que era porque não podiam confiar em mim como confiavam nela, usando as acusações da minha irmã contra meu namorado e amigos como prova do meu mau julgamento. O tempo passa, e é hora da minha irmã se formar. Ela foi aceita em uma faculdade. Não uma muito bem conceituada, e ela não tinha bolsa de estudos ou algo do tipo. Novamente, porque apenas as realizações dela eram contadas para mim, eu não sei em quais faculdades ela tentou entrar, então não posso dizer o quão mal ela foi rejeitada. Eu sei que suas notas eram ruins na escola, porque sempre que ela tirava um B, comemorávamos, eu geralmente tirava boas notas, mas meus pais se recusavam a comemorar, alegando que como eu sempre tirava boas notas, não havia nada para comemorar. Meus pais, naturalmente, fizeram muito alarde e disseram a ela que pagariam por tudo. Eu fiquei aliviada que ela estaria indo embora. Não que isso facilitasse minha vida. Ela sempre voltava para casa a cada 2 fins de semana e de alguma forma coisas continuavam sumindo do quarto dela ou algum outro problema que ela inventava para tornar minha vida miserável. Meus horários continuavam sendo rígidos, etc. Eventualmente, minha mãe veio conversar comigo sobre minha iminente formatura, eu sou apenas 1 ano mais jovem que minha irmã. Ela me disse que, como estavam pagando pela faculdade da minha irmã, não tinham dinheiro para pagar pela minha. Então, seria melhor para mim começar a trabalhar imediatamente após a formatura e esperar até que minha irmã terminasse a faculdade para ver se poderiam pagar algo para mim. Ah, e se eu decidisse ficar em casa, teria que pagar por todas as minhas coisas, parte das contas e aluguel. Eu apontei que poderia conseguir empréstimos estudantis. A mãe disse sim, exceto não. Ou seja, porque eles eram tão cuidadosos comigo e eu tinha um julgamento tão ruim, eles decidiriam se uma faculdade valia a pena eu me endividar ou não. Não tenho certeza de como eles me impediriam de conseguir empréstimos, mas não perguntei.
bolsas de estudo não foram mencionadas. Eles não tinham ideia de quais eram minhas notas, e nunca acreditaram em minhas habilidades. De qualquer forma, eu não pisquei um olho. Simplesmente disse que tudo bem. Minha mãe claramente não esperava por isso e continuou insistindo. Talvez ela esperasse que eu fizesse birra para que tivessem uma desculpa para nunca pagar pela minha faculdade. Mas eu disse nada, exceto que entendi a posição deles, agradeci por se importarem e foi isso. Meu pai tentou mais tarde, mas também me recusei a ser emocional. Veja bem, depois de uma vida inteira de péssima educação deles, eu nunca tive expectativas em relação à minha educação. Eu sabia que eles arranjariam uma desculpa para não pagar pela minha e tornar minha vida miserável. Eu nunca acreditei que eventualmente pagariam se eu trabalhasse e esperasse minha irmã se formar. Eu estava me preparando para a faculdade há muito tempo. Eu mal podia sair, minhas amizades eram escassas, então eu tinha muito tempo para estudar. E estudar eu fiz, porque vi a faculdade como minha única chance de ser livre. Bem, chegou a hora e eu trabalhei muito e consegui uma bolsa de estudos. Não para uma Ivy League ou algo do tipo, como direito ou faculdade de medicina. Mas era um curso bom o suficiente, em uma faculdade decente, com uma bolsa de estudos integral. Sabendo que minha irmã odiaria isso e tentaria me impedir através dos meus pais, publiquei minha conquista nas redes sociais ao mesmo tempo em que contei a eles. Até me forcei a agradecê-los na postagem. Agora eles não podiam me proibir de ir, já que teriam que explicar à família o motivo. Inicialmente, até ficaram um pouco orgulhosos e se gabaram disso. E então, acho que minha irmã os influenciou, e eles mudaram de ideia e até me perguntaram se eu tinha certeza de que queria ir. Deixaram escapar que minha irmã não estava se saindo bem na faculdade, e como ela era mais inteligente e tinha um julgamento melhor do que eu sofreria mais. Obviamente, mantive minha posição. Eles não estavam felizes, mas não podiam fazer nada. A faculdade foi minha salvação. Comecei a ser feliz. Eu ainda mantinha contato com meus pais e os visitava em feriados e coisas assim, mas como se recusavam a pagar por qualquer coisa, eu podia me desculpar por não ir muitas vezes devido ao dinheiro. Durante esse tempo, evitei apresentar qualquer homem a eles. E minha irmã parou de ir à faculdade. Eu sei que ela não se formou porque, mais uma vez, teriam feito um alarde sobre isso. Voltou para casa, não pagando contas nem aluguel, mas é diferente, disseram meus pais, e começou a trabalhar na mesma empresa que minha mãe, obviamente, graças a minha mãe puxando os cordões. Isso tudo foi vendido para mim como uma fonte de orgulho. Bem, quase lá, eu prometo. Conheci meu marido por volta desse tempo. Sabe aquelas pessoas que dizem se eu estivesse na situação X, eu teria feito algo? Meu marido é o tipo que realmente faz. Eu sou a pessoa que é mansa e capacha em qualquer situação e depois não consegue dormir à noite desejando ter feito algo, ter pensado em algo sagaz para dizer, etc. Eu sou a pessoa que não consegue deixar de chorar quando está com raiva. Meu marido é o cara que responde imediatamente. Ele adora drama, no sentido de que adora resolvê-lo. Ele é o cara que, se não responder imediatamente a um insulto, é melhor começar a se preocupar porque ele não vai perdoar e esquecer, ele está apenas elaborando algo pior para se vingar. Ele é aquele que queria que eu postasse aqui. E queria postar em um fórum de vingança nuclear também, mas decidiu que o que fizemos não era nuclear. As pessoas ficaram perplexas por eu ter ficado com ele. Mas só porque eu era incapaz, graças à minha criação provavelmente, de agir como ele, não significava que eu não gostava disso. Eu amo que meu marido faz o que eu não posso. E ele trata as pessoas bem, desde que elas façam o mesmo com ele. Quando discutimos o casamento, decidimos que não nos importávamos muito com a cerimônia devido ao nosso orçamento, pois preferíamos gastar em uma viagem dos sonhos para a Europa para nossa lua de mel. Quanto ao local, como a família dele estava espalhada e a minha ainda estava principalmente concentrada na minha cidade natal, decidimos fazê-lo lá. Não morávamos muito longe também, então poderíamos fazer algumas viagens longas nos fins de semana para cuidar das coisas. Além disso, havia alguma flexibilidade no trabalho, então poderíamos ficar um pouco na cidade natal se fosse necessário. Enviamos o anúncio de noivado e o save the date para alguns meses depois. Bem, neste ponto meus pais naturalmente exigiram conhecer meu homem. Eu queria crescer uma espinha dorsal e recusar, mas estava tendo dificuldades. A distância me fez pensar que talvez meus pais não fossem tão ruins.
Bem, meu marido parecia que o Natal estava cancelado quando eu disse a ele que garantiria pelo menos que eles nunca ficassem sozinhos com ele. Veja, ele estava se preparando para isso. Ele até comprou um gravador de alta qualidade que poderia esconder no bolso para gravar tudo. Ele estava animado, pensando em todas as maneiras de recusar as investidas da minha irmã, insultá-la e depois espalhar a gravação de suas tentativas para minha família. Então, ele foi sozinho e animado encontrá-los. E voltou mais tarde, eufórico. Querida, você não vai acreditar na porcaria terrível que eles queriam. Querida, podemos dar o troco neles de tantas maneiras, há tantas possibilidades. Eu estava confusa e queria ouvir a gravação, mas ele, espertamente, me disse que era melhor ouvir o que ele tinha a dizer primeiro, senão eu iria entendê-lo mal. Bem, ele foi lá, e em vez de flertar, meus pais e minha irmã o fizeram sentar. Depois de resmungar sobre não concordar com ele, meu julgamento etc., eles anunciaram que estavam dispostos a pagar pelo meu casamento, com uma condição. Minha irmã seria a primeira a entrar no corredor no meu casamento. De vestido de noiva. As desculpas deles eram de que não estava certo a irmã mais nova se casar primeiro, então era justo que minha irmã tivesse pelo menos a experiência disso. No meu local. Com fotos sendo tiradas, e o vestido, e ela teria um bolo depois, etc. Meu marido vai digitar a parte dele agora, ei? Marido vingativo aqui, o inferno não tem fúria como um observador de Pro-Revenge me estancar uma nuclear revenge quando sua amada é desprezada. Dito isso, por mais que minha esposa, risos, agora ela é minha esposa, me pinte como esse cara rápido, admito que meus neurônios quase entraram em curto quando essas pessoas sugeriram isso como algum tipo de grande presente. Até mesmo Troia preferiria aceitar o cavalo uma segunda vez, eu acho. Mas, depois que meu cérebro reiniciou, eu tinha um catálogo inteiro de insultos prestes a serem despejados, mas algo na minha alma sussurrou no meu ouvido como o diabo, engane esses idiotas. Então eu disse que precisava pensar, ver como minha esposa, na época noiva, reagiria, e então saí de lá antes que eu revelasse meus planos nefastos. De volta para mim, a esposa, então, meu marido sinceramente relatou como meus pais queriam que até mesmo meu casamento fosse sobre minha irmã, com um sorriso no rosto. E ele tinha a gravação para provar. Fiquei chocada. A distância suavizou como eles me tratavam mal. E pensei que nem eles iriam tão longe. Felizmente, a insistência do meu marido na vingança me ajudou a não entrar em um espaço mental ruim. Nos divertimos pensando em maneiras de dar o troco neles. De coisas absurdamente extravagantes ao que pensamos ser viável. Então ligamos para o irmão dele, muito mais sensato, quando decidimos um plano. Isso envolvia ter 2 endereços de local, dar o endereço errado, etc. Bem, o irmão sensato nos repreendeu por isso. E embora ele reconhecesse que nunca conseguiria nos convencer a não retaliar, ele pelo menos nos mostrou que algo assim seria difícil de realizar. Algumas de nossas outras ideias também estavam em perigo de nos levar a ser processados. Então eventualmente optamos pelo plano mais benigno, agir como concordamos, mas depois contratar seguranças e não deixar ela entrar. Obviamente, se fosse só isso, não seria Pro-Revenge. O resto é principalmente do meu marido, mas ele quer que eu faça as honras, então aqui vai. É importante mencionar que tudo o que ele fez foi discutido anteriormente comigo e eram ideias nossas. Ele voltou aos meus pais. Disse que explorou e pensou que eu não concordaria com isso. No entanto, ele não viu problema nisso e, não querendo que a família se desintegrasse, estaria disposto a ajudá-los a fazer isso. Ele apontou que eu não gosto de conflitos, então se eu fosse pega de surpresa, talvez não fizesse um escândalo na frente de todas aquelas pessoas. Por outro lado, o casamento é uma coisa grande, então quem sabia se eu não surtaria. Assim, ele sugeriu um compromisso, eles ajudariam a pagar as coisas. Dessa forma, eu sentiria ainda mais pressão para não dizer nada, pois não apenas estaríamos em público, bem, com nossas famílias lá, mas eu ficaria grata pela ajuda que eles deram e isso me acalmaria. Ele disse que meus pais pareciam surpresos, mas minha irmã adulta começou a pular de alegria. Literalmente, como uma criança. Então foi aceito. Importante,
Meu marido também alegou que, devido a alguns maus julgamentos de namorados no passado, essas palavras foram todas minhas ideias e estou muito orgulhosa de usar as palavras deles contra eles. Risos, eu era desconfiada e controladora, gostava de verificar o celular dele e coisas assim para garantir que ele não estivesse me traindo. Como tal, era imperativo que nada deste plano fosse colocado por escrito. Para qualquer discussão relacionada a minha irmã entrar no corredor antes de mim, ele iria à casa deles para conversar. E assim começaram os meses de decepção, onde meus pais e minha irmã achavam que estavam me enganando, e meu marido e eu estávamos tirando vantagem deles. Como? Bem, em vez de pagar pelo casamento e ficar de boa, é claro que meus pais queriam dar opinião em tudo. Algumas coisas que eram importantes para mim, as músicas e a paleta de cores, meu marido os convenceu a deixar pra lá para me manter na linha. Mas como nunca nos importamos muito com a cerimônia, tudo mais estava valendo, ou era o que eles pensavam. O que fizemos foi o seguinte: íamos, digamos, verificar as opções de bebida e menu. Aceitaríamos a opção mais barata ou a segunda mais barata. Meu marido então levaria secretamente minha irmã lá para também experimentar, depois suspiraria e diria que é uma pena que não quiséssemos abusar da boa vontade dos meus pais para não escolhermos as melhores opções. Minha irmã exigia que meus pais pagassem a mais cara. Meus pais então me diziam para não me preocupar e que eles pagariam a mais cara. O mesmo foi feito com o fotógrafo. Flores. Meu marido entregou um buquê das flores que queríamos para minha irmã, depois expressou tristeza porque eu queria outras flores sem graça. Meus pais então diziam que queriam que fossemos com essas flores e que pagariam por elas. Vestido de noiva. Tivemos um contratempo aqui. Meus pais queriam que eu usasse um vestido horrível. Ok, não totalmente horrível, mas não era meu estilo e não ficaria tão bom em mim. Planejamos dizer sim e depois simplesmente não usar, mas minha mãe me enviou uma mensagem sobre isso, então haveria prova de que eu concordei. Tivemos que recusar por mensagem de texto e manter a posição. Meu marido foi lá e disse que veria o que podia fazer. Minha irmã sugeriu estragar meu vestido desejado para que eu fosse forçada a usar o outro. Ele fingiu concordar. Durante todo esse tempo, eles realmente mantiveram as comunicações fora de qualquer texto. Garantimos que isso acontecesse quando minha irmã tentou enviar mensagem para o meu marido, e eu respondia por ele. Isso solidificou as alegações de eu sou controladora e neurótica que meu marido estava fazendo. Então eles acreditavam nisso e nunca arriscavam nada por escrito. E talvez algumas pessoas não gostem da ideia de o parceiro sair por aí falando mal deles para a família. Mas eu sou tão submissa que a ideia de ser retratada como essa cadela controladora e perigosa é extremamente engraçada para mim, e eu o instiguei a fazer isso. Acho que tenho um senso de humor distorcido, risos. Ah, e minha irmã tentou flertar com ele, mas ele agiu conflituoso. Além disso, para realmente vender que ele estava com eles, meu marido fingiria contar-lhes coisas sem o meu conhecimento. Mas ele nunca lhes disse que contratamos seguranças. Foi realmente engraçado. Meu marido e eu, que sinceramente consideramos um casamento no cartório para focar os custos na nossa lua de mel, tendo esse casamento extravagante, caro, e mal gastando um centavo. Chamamos isso de pagamento retroativo por danos emocionais dos meus pais, risos. Acho que meu marido, ok, ele acabou de confirmar que estou certa, risos, estava curtindo mais enganá-los do que planejar nosso casamento, risos. Eu não achava possível testemunhar um cara radiante com o pensamento de desperdiçar todo o seu sábado fazendo uma viagem de carro para discutir detalhes do casamento com seus sogros, mas aqui estamos nós. Logo chegou o dia. O plano que meus pais, minha irmã e marido tinham elaborado era esperar até que todos estivessem sentados. Como a noiva sempre entra tarde, eles fariam minha irmã chegar exatamente naquele momento, para evitar que eu a visse e tentasse impedi-la, e ela caminharia pelo corredor. Quando eu ouvisse o que aconteceu, seria tarde demais para fazer qualquer coisa. Quanto ao meu vestido, nós guardamos um pouco do tecido que sobrou das alterações do meu vestido, e meu marido levou isso para a casa dos meus pais, minha irmã ainda mora com eles até hoje, e mostrou como prova de que ele havia estragado o vestido. Então, disse que precisava voltar para mim, pois eu estava furiosa e ele precisava me acalmar, e que os veria no casamento. Certificamo-nos de manter nossa segurança real oculta inicialmente. Conforme os convidados e meus pais chegavam, tudo o que podiam ver era uma mulher com uma lista de nomes para verificar. Somente depois que meus pais chegaram e se sentaram é que trouxemos a segurança.
um cara que parecia um segurança. Dissemos a ele para não permitir a entrada de ninguém, exceto minha irmã, e concordamos em pagar uma generosa gorjeta se ele não revelasse que dissemos isso. Logo o momento chegou. Meus pais receberam uma mensagem de que minha irmã estava a menos de 5 minutos de distância, então meu pai foi e disse às pessoas para começarem. Minhas madrinhas já haviam sido orientadas a seguir o exemplo dele antes, então obedeceram sem verificar comigo. Depois que todos desceram e ocuparam seus lugares, meu pai ficou de pé na entrada, como se estivesse me esperando. Durante isso, um amigo que não fazia parte do grupo de casamento me mandou uma mensagem para me preparar. Isso porque se meu marido ou madrinhas, etc., tirassem o celular e começassem a enviar mensagens, as pessoas poderiam perceber. Essa amiga estava ciente do plano. Ela é amiga do meu marido, tão disposta a ajudar a criar drama quanto ele, e não se importava em ser dama de honra ou algo assim. Bem, assim que meu pai assumiu sua posição, a música nupcial começou a tocar, as portas se abriram e eu entrei. Meu pai ficou chocado ao me ver lá. Ele tentou olhar para trás de mim, mas não dava para ver a entrada do local de onde estávamos, então ele não conseguia ver o que aconteceu com minha irmã. E então o telefone dele tocou, eu vi no identificador de chamadas que era ela. Ele simplesmente me deixou lá com um murmúrio de algo surgiu. Houve suspiros e confusão por toda parte. A amiga que estava a par do plano perguntou em voz alta o que havia acontecido. Eu menti, com voz chorosa, disse que ele me disse não deveria ser eu ali. Não foi isso que ele disse, mas meu marido e eu concordamos que se ele ousasse me deixar, eu deveria dizer isso para fazê-lo parecer o pior possível. Quanto às lágrimas, eu gostaria de poder dizer que foi apenas minha atuação brilhante, mas não. Apesar de tudo, uma parte de mim não achava que ele iria tão longe a ponto de me abandonar ali. Que a história da minha irmã não era verdade, mas uma piada elaborada. Eu não sei. Eu estava magoada, ainda estou, então estava sinceramente tentando não chorar. A amiga então disse em voz alta, o que ele quis dizer com não deveria ser você, para que o maior número possível de pessoas ouvisse e espalhasse, depois disse, eu vou lá conferir, e saiu correndo. Decidimos fazer isso para fazer com que ela criasse um inferno com a segurança e impedisse meu pai de voltar e interromper a cerimônia ou algo assim. Em algum momento, minha mãe também saiu. Neste ponto, o pai do meu marido correu rapidamente até mim e segurou meu braço. Ele tinha sido avisado de que talvez precisasse fazer isso. Vê-lo correndo desesperadamente até mim me ajudou a sorrir. Eu caminhei pelo corredor ao som de sussurros, enquanto as pessoas discutiam o que havia acontecido. Algumas aparentemente saíram para conferir também. Quando cheguei ao meu marido, tudo estava bem. Ele me fez sentir melhor, brincando que minha expressão triste era tão real que eu merecia um Oscar, e que não me preocupasse, ele os repreenderia pelo que fizeram, risos. Nos casamos sem contratempos. Meus pais não voltaram. Eu percebi muitas pessoas saindo e voltando durante a festa, mas ninguém ousou me contar o que estava acontecendo. Alguém veio e sussurrou no ouvido do meu marido, e ele saiu. Ele voltou depois de um tempo, com uma expressão carregada, mas sussurrou no meu ouvido que precisava se esconder antes que quebrasse o personagem e começasse a sorrir, risos. Bem, o que aconteceu funcionou. O seguinte é o relato resumido de amigos, familiares, o segurança e meu marido, que recebi depois. Minha irmã realmente chegou com um vestido de noiva. A segurança se recusou a deixá-la entrar. Conforme o combinado, ele alegou que ela devia estar no local errado, pois já havia uma noiva. E sim, nós o gratificamos muito bem, conforme prometido. Meu pai foi até lá e tentou ameaçá-lo com a polícia, alegando que nunca ouviu falar dele, então ele não poderia estar trabalhando lá. O segurança concordou com a polícia, já que foi contratado por nós e estava fazendo o seu trabalho. Meu pai percebeu que, até então, seria tarde demais, e tentou exigir que ele deixasse minha irmã entrar. Neste ponto, a amiga chegou e começou a gritar e insultar minha irmã e perguntou o que estava acontecendo. Basicamente, ganhando tempo. Minha mãe logo chegou e eventualmente outras pessoas. Neste ponto, o plano do casamento estava arruinado. Tudo que meus pais podiam fazer agora era o controle de danos, já que todos que ficaram sabendo ficaram chocados por eles tentarem fazer isso e estavam gritando e os repreendendo. Os três naturalmente disseram que não era um segredo e jogaram meu marido debaixo do ônibus. Neste ponto, meu marido foi chamado.
Quando ele veio, ele colocou sua melhor expressão de confusão e negou. Para citá-lo, Gasliga, GTQEP, Gelboss, risos. Ele negou ter concordado com algo tão ridículo. Quando insistiram que sim, ele exigiu provas e, é claro, eles não conseguiram apresentar nenhuma. Todas as trocas de mensagens que podiam mostrar eram sobre decisões normais de casamento. Minha irmã estava gritando e chorando e aparentemente sentada no chão chutando as pernas como uma criança. Meu pai parecia que iria bater no meu marido, mas a segurança e outras pessoas o seguraram. Claro, eles disseram que não tinham provas porque meu marido disse para eles não mandarem mensagens. Meu marido riu e disse nossa, como é conveniente, hein? E repetiu porque ele jamais concordaria com algo tão louco. Ele os repreendeu por serem péssimos pais, depois disse que não ia deixar que seus planos estúpidos e mentiras atrapalhassem o casamento e voltou para mim. Ninguém acreditou neles. O local tinha câmeras, mas eles se recusaram a me mostrar a gravação, já que era apenas para fins de segurança. Mas algumas pessoas filmaram partes disso. Assistir meus pais e minha irmã sendo despedaçados por todos que saíram para conferir o drama foi delicioso. Depois de anos e anos sendo acusado de coisas e não sendo acreditado, vê-los terem uma amostra foi um dos melhores presentes de casamento. Minha mãe chorava, meu pai mudava de cor e minha irmã ainda estava no chão chorando e gritando. Eles continuavam insistindo que meu marido estava envolvido. Mas as pessoas continuavam perguntando por que meu marido concordaria, por que não havia provas, por que eles queriam que minha irmã fizesse isso no meu casamento. E eles não tinham uma boa resposta para nada disso. Eventualmente, mandaram que saíssem e não tiveram escolha a não ser obedecer. Meu pai aparentemente teve que arrastar minha irmã para cima, já que ela se recusava a sair do chão. Novamente, as pessoas não me disseram nada a noite toda. Eu acho que queriam me poupar. E talvez seja porque eu era noiva e não apenas uma convidada, mas parecia que todos estavam fazendo um esforço extra para serem simpáticos, positivos e animados com tudo. Meu marido diz toda a comida e bebida cara que estavam consumindo certamente ajuda, risos. Nos divertimos muito. Meu marido manteve a expressão de raiva forçada por apenas um curto período antes de voltar a sorrir novamente. Depois disso, fomos para o hotel para descansar um pouco antes de irmos para a lua de mel. Falando nisso, meus pais tentaram pagar nossas passagens de avião, mas achamos arriscado, já que poderiam tentar cancelá-las ou algo assim, então recusamos. Claro, desde toda essa situação, os três tentaram entrar em contato comigo. Recusei as chamadas, porque meu marido insistiu em manter um rastro de papel. Uma coisa inteligente, porque minha irmã eventualmente me mandou uma mensagem. Não vou repetir, pois foi muito desequilibrada e não fazia muito sentido, mas a parte importante foi que ela me culpou por sua humilhação, chamou meu marido de cobra de duas caras que os enganou por meses, ele quer imprimir e colocar isso na nossa parede, risos, e esperava, mas também tinha certeza de que aconteceria, que eu fosse traída por ele. Ela também sugeriu que ele estava me traindo com ela, na verdade. Meu marido pegou meu telefone, tirou capturas de tela dos registros de chamadas, capturou a mensagem da minha irmã, tirou screenshots de algumas mensagens dos meus pais exigindo que eu atendesse o telefone, e enviou tudo para o grupo de chat da nossa família. Ele também enviou capturas de tela de mensagens para ele, onde eles o insultavam e ameaçavam, mas ele continuou com a estratégia de você está delirando, eu nunca concordei com nada e até ameaçou processá-los por difamação e assédio. Ele escreveu uma mensagem no referido grupo pedindo à minha família por ajuda, já que agora eu estava sendo constantemente assediada por eles. Ele implorou para a família ajudar a impedi-los de tentar arruinar minha lua de mel agora que tinham falhado em arruinar meu casamento. E concluiu de maneira organizada com um pedido para que não compartilhassem nossas localizações, para evitar que meus pais enviassem minha irmã e depois alegassem que ele de alguma forma concordou em fingir estar com ela na nossa suíte de lua de mel. LOL. Minha família assegurou a ele que cuidariam disso. E, de fato, desde então, tivemos silêncio. Meu marido está um pouco decepcionado que minha irmã não desobedeceu, para que ele pudesse contar novamente enquanto a repreendia. Vamos ver se isso vai durar. Em resumo, embora eu obviamente preferisse ter uma família normal e amorosa no meu casamento, pelo menos desta vez na minha vida eles não apenas falharam em arruinar algo significativo para mim, mas eu os devolvi. Informações adicionais. Eu sei por que eles me tratam assim? Eu tenho sido questionada isso muitas vezes, então imagino que todos vocês terão a mesma pergunta.
Eu me perguntei isso a vida toda, e ainda não sei. Tentei perguntar quando era jovem, mas eles negaram qualquer diferença e me repreenderam por agir mimada, então parei de tentar. Pensei em tantas possibilidades, mas com base nas minhas observações, acho que é isso. Eu fui uma gravidez não planejada. Eles demoraram um pouco para ter minha irmã, então ela não apenas era desejada, mas também como uma criança milagrosa após tanto tempo. No entanto, dada a nossa pequena diferença de idade, acho que eles não esperavam ter um filho tão cedo ou facilmente e não usaram proteção adequada muito cedo após o nascimento da minha irmã. E talvez não tenham percebido que minha mãe estava grávida até tarde demais. Então eles se viram com um bebê não planejado enquanto ainda lidavam com um recém-nascido. E eles não estão tão bem de vida, então ter despesas extras provavelmente não ajudou. Então, ressentiram-se de mim. Mas isso é minha conjectura. Independentemente, aceitei que a resposta não importará verdadeiramente. O que eles fizeram comigo foi injustificado, não importa o motivo. Eles realmente achavam que isso ia funcionar? Meu marido e eu conversamos, e temos a teoria de que eles nunca quiseram fazer isso. Achamos que minha irmã fez birra porque eu ia me casar primeiro quando mal conseguia arrumar um encontro, e deram ao meu marido essa proposta extravagante. Ou seja, eles não queriam pagar pelo meu casamento e não achavam que aceitaríamos ou que pareceria bom para eles fazer isso. Mas ao sugerirem e serem recusados, poderiam parecer os mocinhos para minha irmã, ao mesmo tempo que tinham uma desculpa para não me dar um centavo. Mas então meu marido aceitou, e eles não puderam voltar atrás, senão correriam o risco de minha irmã se voltar contra eles. Resumo: pais ruins querem que minha irmã desça pelo corredor no meu casamento primeiro, de vestido de noiva e tudo. Meu marido finge concordar e usa isso como desculpa para fazer meus pais pagarem as coisas mais caras possíveis para o meu casamento, o que eles só fizeram porque pensaram que seria para o bem da minha irmã. Quando o dia chegou, no entanto, contratamos segurança que não a deixou entrar. Quando a família confrontou meus pais, disseram que meu marido estava envolvido. Mas meu marido negou. Não havia evidências, então ninguém acreditou neles. Agora, a família está contra eles, ninguém acredita neles, minha irmã não arruinou meu casamento e conseguimos muito dinheiro com eles. Assista também